Aí ele me diz textualmente: se o meu pastor me mandar fazer tudo de novo, eu volto a fazer. Quer dizer, indiferente ao sofrimento da família, indiferente aos danos materiais, indiferente aos danos psicológicos, indiferente à reputação da instituição, cumpriu deliberadamente uma ordem criminosa e disse que voltava a fazer a mesma coisa. Então, doutor Luiz Miguel, vejam só, nós estamos, professor Eliado Serafim, nós estamos diante de um quadro muito grave, gravíssimo. Eu não sei por que o poder público ainda não entrou para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se for o caso, destituir radicalmente o senhor Ailton José Alves com a sua diretoria, porque de uma hora para outra, no afã de reproduzir uma satisfação a essa diretoria, qualquer gestor desse aí pode provocar uma catástrofe em meio às famílias, em meio à população, gente. Como é que se depreda um prédio dessa natureza com uma família lá instalada, uma senhora de 75 anos, e o cidadão vem dizer na minha cara: se o meu pastor me mandar fazer, eu faço tudo de novo. Então, derrubo o prédio, fico mal de minha irmã, de meu irmão, que era pastor comigo, deixo minha mulher, boto meus filhos de casa para fora, faço tudo para obedecer uma ordem desse homem. Então, eu acho, como ser social e como cidadão, que esse caso extrapolou os limites da instituição, da religiosidade. Além de ser caso de polícia, deveria ser caso da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Porque, se não for feito nada, poderá, com certeza, haver uma coisa infinitamente pior. Isso vai ficar esquecido, José? O pessoal acha que a gente está esquecido disso aí. Não pode esquecer jamais. É necessário, presbítero Pedrosa, que a sociedade em geral, porque a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela é hoje uma instituição que está de Recife a Frânio, da área litorânea até o extremo oeste, lá de Pernambuco. Conversando, eu vou repetir o que eu falei aqui, com o Ministério Público, um cidadão que estava lá para me ouvir, eu disse a ele o quão grave é a situação que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus vive hoje. E quando se diz igreja, não se trata só de membros, se trata também de congregados, se trata também de pessoas descrentes. Olha só, doutor Miguel, por quê? Normalmente, em uma família, tem pessoas que são membros, tem outras que não são. E, conforme o doutor Miguel vem falando aí insistentemente, que esse gestor presidente levou a igreja para uma condição de seita. E quando as pessoas começam a aderir à filosofia ou a vivenciar a doutrinação de uma seita, ela passa a ter aquilo como a importância máxima, a ponto de desprezar a família, desprezar as pessoas que não concordam com aqueles princípios e passam a viver uma vida que interfere realmente na vida familiar e vida social. Então, a administração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o que eu vou dizer aqui pode parecer para uns crentes que é uma coisa demasiada, não é. Olha, tem causado tantos males à Igreja, tanto quanto à sociedade. Eu vou provar. Por quê? Existem irmãs que têm responsabilidade na igreja e os seus maridos sequer são evangélicos. Vice-versa. Existem homens que são membros da igreja e têm filhos, mulher, que não são. E passa a haver um desencontro, passa a haver uma desarmonia, em que a pessoa que não é crente vê tantos erros, tantos desmandos, tantas injustiças, e a pessoa que é ligada diretamente a ela, viver lá dentro. Então passa a gerar um conflito aí, tá? Além disso aí, muito além, esse conflito que extrapola os limites da instituição, a gente percebe, e falamos aqui várias vezes, que uma família inteira, dentre muitas, deixou essa instituição. Mas, para não ser 100%, alguém dessa família permaneceu nessa instituição, inclusive como pastor. Então, tem pastores fora e tem pastores dentro dessa instituição.
Ora, o mal que essa gestão faz é tão terrível que causou divisão, barreira intransponível entre esses pastores que anteriormente tinham um relacionamento, além de serem irmãos carnais, eram irmãos em Cristo e companheiros de jornada. Mas hoje, o que ficou na administração dessa gestão, ele simplesmente não se comunica com os irmãos que saíram. Ele não admite e diz que os que saíram são rebeldes, os que saíram precisam se converter, ou seja, desrespeitam o direito à liberdade da livre escolha de associação. Então vejam o mal que isso causa. Vejam o mal. Eu soube, inclusive, presbítero Pedrosa, de uma situação aqui que eu queria não descer muitos a detalhes, tá? Mas assim, que está para haver, dentre muitos que já tem, um conflito entre marido e mulher, pelo fato da mulher ser evangélica, ter responsabilidade na igreja, o marido não ser, o marido acompanha todas essas denúncias e ela é assim, né, tirando por menos, mas agora ela passou a ser vítima. Ela passou a ser vítima dessa tirania, dessa opressão, dessa falta de respeito. E o que ela está passando desestrutura não somente ela como pessoa, mas ela como ser social e familiar. Tá? Isso aí é um ponto. Veja, a coisa também é tão grave pelo fato de ser uma seita. Todos viram aí, conforme o presbítero Pedrosa está mostrando, a depredação, né? É a selvageria que foi cometida contra esse templo aí, minha gente. A família, lá do Engenho Jussara, amanheceu o dia com uma retroescavadeira e um caminhão truncado, caçamba, para demolir. E só não o fez porque a família fez um cinturão protegendo o templo. E correu-se o risco até dessa própria retroescavadeira, no afã de cumprir uma ordem criminosa, esmagar a família. Então a família correu risco. E aí, presbítero Pedrosa, quando eu chego lá, cheguei lá quinta-feira agora, fez 8 dias, ou foi sexta-feira, eu me deparei com... Eu fui ver, porque o absurdo é tão grande, que o gestor-presidente, segundo as informações dos seus próprios pastores lá, mandou derrubar esse templo, fazer o que fizeram, e a 500, 600 metros está construindo um novo templo para que o povo dele congregue. Mas esse aí ninguém poderia congregar, já que ele não podia congregar, então ninguém congrega. Então o que ocorreu? Quando eu cheguei lá, os homens vieram contra mim, porque eu fui acompanhar o processo de construção do outro templo. E eles disseram, né, vieram com muita exaltação para cima de mim, e eu alegando que era um direito meu transmitir aquela informação para o público, uma vez que não estávamos cometendo nenhuma ilegalidade, mas eles estavam, assim, transtornados, né? A ponto de que 2 irmãos foram comigo e ficarem, evidentemente, com medo que ocorresse mais alguma coisa. Mas um deles, que chegou para mim, apesar de que as pessoas disseram que ele era o mais, vamos dizer assim, brabo, né? O mais brabo, eu não o conheci com essa brabeza, porque ele foi um dos que, em meio àquela balbúria, chegou muito educado e disse: irmão Josué, olha só, irmão Josué Augusto, olhe, pelo amor de Deus, venha cá, meu irmão. Eu sei que você é um homem sensato, venha cá, venha cá, venha cá, enquanto os outros estavam gritando, tá entendendo? E eu fui assim ao lado, à parte, falar com ele, e ele disse: irmão, pelo amor de Deus, eu sei que o senhor é sensato, eu acompanho o seu trabalho, olha só. Ele é, inclusive, gestor de lá, né? Irmão, venha filmar aqui em uma outra ocasião, quando não tiver ninguém aqui. E, assim, no final, a gente se entendeu. Mas o ponto crucial disso aí é que quando a gente se entende, né, eu começo a dizer da gravidade desses fatos, aí ele me diz textualmente: se o meu pastor me mandar fazer tudo de novo, eu volto a fazer. Quer dizer, indiferente ao sofrimento da família, indiferente aos danos materiais, indiferente aos danos psicológicos, indiferente à reputação da instituição, cumpriu deliberadamente uma ordem criminosa e disse que voltava a fazer a mesma coisa. Então, doutor Luiz Miguel, vejam só, nós estamos, professor Eliado Serafim,
nós estamos diante de um quadro muito grave, gravíssimo. Eu não sei por que o poder público ainda não entrou para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se for o caso, destituir radicalmente o senhor Ailton José Alves com a sua diretoria, porque de uma hora para outra, no afã de reproduzir uma satisfação a essa diretoria, qualquer gestor desse aí pode provocar uma catástrofe em meio às famílias, em meio à população, gente. Como é que se depreda um prédio dessa natureza, com uma família lá instalada, uma senhora de 75 anos, e o cidadão vem dizer na minha cara, se o meu pastor me mandar fazer, eu faço tudo de novo. Então, derrubo o prédio, fico mal de minha irmã, de meu irmão, que era pastor comigo, deixo minha mulher, boto meus filhos de casa para fora, faço tudo para obedecer uma ordem desse homem. Então, eu acho, como ser social e como cidadão, que esse caso extrapolou os limites da instituição, da religiosidade. Além de ser caso de polícia, deveria ser caso da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Porque, se não for feito nada, poderá, com certeza, haver uma coisa infinitamente pior. A realidade é essa, presbítero Pedro.